Muitas boas tardes a todos. Muito obrigado por estarem aqui a assistir connosco a esta sessão, que é uma sessão que é dirigida para todos os clientes aqui do Santander, com o objetivo de esclarecer sobre as dinâmicas que estão a acontecer agora nos mercados de capitais e, com base nisso, poderem tomar as vossas decisões mais informadas num tópico tão importante e tão relevante como é a gestão das nossas finanças pessoais, que é um tema de fundo, de longo prazo, e que importa ter bem presente quais é que são as perspectivas dos especialistas e qual é que é o rumo que nós vamos dar, de facto, aqui às nossas poupanças. Para isso, temos cá também, nesta sessão, vai ser aqui uma conversa também com o Nuno Henriques, que é o CEO da nossa gestora de ativos, que é a Santander Asset Management, e temos aqui um programa e uma série de questões muito dirigidas que fundamentalmente abordam os temas do momento e aqueles que têm sido, de facto, as questões que nos colocam no dia a dia. Começando logo por debater quais é que são os desafios deste novo enquadramento de taxa de juros, que temas e que oportunidades é que vão marcar o ano de 2024 e como é que nos devemos posicionar em função disso. No final, vai haver aqui espaço para algumas questões e, portanto, tendencialmente vai ser um evento relativamente curto e dirigido, mas vai haver aqui espaço para as questões que vão sendo colocadas aqui no chat para serem respondidas depois no final. Portanto, arrancava aqui com a primeira pergunta do programa aqui para o Nuno Henriques, de quais é que são, de facto, os desafios deste novo paradigma de taxa de juros. No último ano e meio, temos aqui uma inflexão muitíssimo forte. Muito obrigado, Pedro, e muito boa tarde a todos. Começando por este novo desafio deste paradigma das taxas de juros, portanto, a inflação que vivemos nos últimos 2 anos, que em alguns meses chegou a estar acima de 2 dígitos, levou a que os bancos centrais tivessem aqui uma política contracionista em termos da economia e aumentaram significativamente ao longo do ano de 2023 as taxas de juros. Este aumento das taxas de juros foi muito forte, ou seja, as taxas de juros subiram cerca de 4, 5%, depende das geografias, mas foram contidos num espaço de tempo relativamente curto, ou seja, no espaço de 1 ano e pouco, as taxas de juros atingiram níveis que já não estávamos habituados há cerca de 15 anos atrás. A questão que se prende, das vezes, é porque é que tivemos estes níveis inflacionistas tão elevados. Eu recordo que nós vivemos de uma época muito expansionista por parte dos bancos centrais, por parte também dos governos, em que injetaram dinheiro muito forte nas economias, muito consequência da crise do Covid que vivemos. A seguir à crise do Covid, acabámos por ter a guerra na Ucrânia, que levou a que houvesse aqui alguma disrupção dos canais produtivos e também das matérias-primas, e tudo isto junto, ou seja, toda estes estímulos económicos, mas a disrupção dos canais produtivos acabou por levar a níveis de inflação bastante elevadas durante o ano de 2022 e 2023. Agora, o que parece é que esta subida de taxas de juros por parte dos bancos centrais, não só nos Estados Unidos como também na Europa, parece ter chegado ao fim e muito provavelmente estamos a assistir às taxas máximas que vamos ter daqui para a frente. No slide seguinte, este nível de taxas de juros baixas também nos últimos 15 anos, além da consequência positiva que teve ao nível do crescimento económico, uma vez que taxas de juros baixas levam a que os níveis de endividamento aumentem e também os níveis de investimento aumentem, teve uma consequência negativa para os investidores e para os forradores. Essa consequência negativa é medida através das taxas de juros real, ou seja, uma taxa de juros real não é mais do que a taxa de juros nominal, aquela que nós conhecemos, descontada do nível de inflação. E esta taxa de juros real, nos últimos 15 anos, acabou por ser negativa, ou seja, que investidores ou clientes que investissem em depósitos ou em ativos de taxas de juros acabavam por ter uma desvalorização real do seu dinheiro ao longo do tempo. E nos últimos anos, com esta subida de taxa de juros, apesar da inflação se ter mantido elevada, essa taxa de juros real já está positiva, o que significa que há aqui um acrescento de valor às poupanças
das pessoas. Obviamente que é de esperar também que esta taxa de juros real marque a economia nos próximos anos, ou seja, estas taxas de juros negativas que vivemos nos últimos 10 anos muito provavelmente não se irão repetir, e o normal será termos taxas de juros que acomodem o crescimento económico mais inflação, que andarão à volta, aos dois juntos, na casa dos 3%. Agora, e no slide seguinte, vemos qual é que é a perspectiva do lado esquerdo, a perspectiva dos mercados ou dos investidores relativamente ao comportamento futuro das taxas de juros nos Estados Unidos, e do lado direito o comportamento que os investidores veem para as taxas de juros na Europa. E, portanto, os analistas o que estimam é que realmente já estejamos perante um pico do nível da taxa de juros, e daqui para a frente o que possamos assistir é uma diminuição da taxa de juros por parte dos bancos centrais. A grande questão que se prende é qual é que vai ser o andamento, ou qual é que vai ser, se vão descer mais rápido ou se vão descer mais lento, mas todos acreditam que as taxas de juros deverão descer e que possamos terminar, no caso da Europa, com taxas de juros próximas dos 3% no final deste ano. Atualmente estão em 4%, portanto significa aqui uma diminuição de 1% do nível das taxas de juros de mercado. Portanto, aquilo que estamos aqui a assistir nesta primeira pergunta é um abaixamento de expectativas das taxas de juros. E isso está muito claro, o Nuno Henrique explicou, e tem implicações também na forma como nós decidimos alocar o dinheiro, que muitas vezes somos condicionados por taxas melhores para prazos que são mais curtos, e subestimamos a capacidade de investir a um prazo mais dilatado, eventualmente com taxas mais baixas, mas onde não temos o risco chamado de reinvestimento. Porque uma coisa é implicar o dinheiro a 3 meses com uma determinada taxa, outra coisa é aplicar a 2 anos. E muitas vezes, não tendo a bola de cristal, poderá ser melhor opção prazos mais dilatados. Agora, aquilo que nós sugerimos não é nem fazer tudo a curto, nem tudo a médio prazo. É ao longo, no fundo, dos vários prazos de investimento, diversificar o risco, investir em aplicações com características distintas e, desta forma, num contexto que se espera de taxas de juros mais baixos, conseguimos reduzir aqui o risco de reinvestimento, que não é mais do que, se eu fizer agora uma aplicação a 3 ou 6 meses, daqui a 6 meses ou daqui a 12 meses, ver-me com remunerações diferentes das que eu tenho hoje e que podem ser substancialmente inferiores. Portanto, eu acho que esse é talvez o grande tema que sai desta primeira questão e que importa ter presente. A segunda questão que trazemos aqui para hoje e que eu acho que me parece também muito relevante é, muito bem, já sabemos o enquadramento de taxa de juros e que temas é que vão marcar aqui o ano 2024, não? Sim. O primeiro tema é que irá marcar o ano 2024, que também já foi um tema do ano 2023, continua a ser a inflação. A inflação tem vindo a baixar gradualmente. Obviamente que esta subida de taxas de juros acaba por ter impacto no consumo e no investimento, e que faz com que a inflação baixe para níveis mais baixos. Não só a inflação subjacente, como também a inflação global. Relembre só que a inflação subjacente é aquela que tem as componentes menos voláteis da componente de inflação, nomeadamente as matérias-primas ou o preço do petróleo, e os níveis de inflação deverão estar já próximos da meta dos 2% nas principais geografias desenvolvidas ou nas principais economias desenvolvidas no final do ano de 2024. Esta inflação de 2%, que é a grande meta dos bancos centrais, acaba por ser um número que eu diria que fomenta a economia e que fomenta o crescimento económico. Porque se nós tivermos inflações próximas de zero ou negativas, as pessoas acabam por tender a adiar as decisões de consumo ou de investimento, o que também não promove o crescimento económico. Enquanto se tivermos inflações muito altas, como tivemos aqui no passado, isso também acaba por ser prejudicial ao crescimento económico. E daí a meta que se encontrou dos 2%, que é aquele número que se considera saudável para que haja não só um crescimento económico sustentado, mas também um nível de desemprego relativamente baixo. Outro dos temas que marcará
o ano 2024 é o nível de crescimento económico. Nós vivemos aqui um nível de crescimento económico. Para dar o exemplo de Portugal, Portugal deverá ter crescido no ano 2023 cerca de 2,4%, 2,5%. Esta subida da taxa de juros, obviamente, que tem aqui impactos nas economias, ou seja, cria aqui uma pressão adicional ao crescimento económico e espera-se que o ano 2024, com esta subida de taxas de juros, não fique imune a este abrandamento económico. O que deverá acontecer em 2024 é que as economias continuem a crescer, mas a um ritmo menor do que cresceram em 2023. No caso de Portugal, passaremos muito provavelmente os 2,4% de crescimento em 2023 para cerca de 1,2%, 1,3%, 1,4%. Apesar de tudo, é um crescimento económico que é ténue, mas não é nenhuma recessão económica. No slide seguinte, o outro dos temas que deverá marcar aqui este ano de 2024, nós obviamente o cenário que estou a passar em termos macroeconómicos é um cenário relativamente benigno, ou seja, de um crescimento económico baixo, com níveis de inflação controladas, com os bancos centrais a abrandar, a reduzirem a sua taxa de juros, mas obviamente existem sempre aqui riscos associados na atual situação económica. O primeiro desses riscos é realmente o risco geopolítico. Nós atualmente temos 3 guerras no mundo, na faixa de Gaza, no Mar Vermelho e na Ucrânia. Este risco tem uma elevada probabilidade de continuar a acontecer durante o ano 2024. No entanto, este risco tem um baixo impacto em termos dos mercados financeiros. E como podem notar, estas 3 guerras acabaram por não levar a desvalorização das ações, os mercados começaram a subir, uma vez que o económico é relativamente reduzido. Agora, há outros eventos que acabam por poder ter aqui um impacto económico mais elevada em termos de mercados financeiros, no entanto, com uma probabilidade menor, que é a escalar do conflito em Israel, se alastrar ali para outras zonas dos países, ou a inflação, se achar que ainda não está controlada e continuarmos com níveis de inflação relativamente elevados e os bancos centrais poderem estender a taxa de juros elevada há mais tempo, constitui também um risco para a economia e pressionará certamente não só o crescimento económico, mas também os mercados financeiros e as diversas classes de ativo. Portanto, temos aqui um contexto que se antecipa benigno, do ponto de vista económico, do ponto de vista de inflação, e portanto, eu acho que importa aqui ter muito presente toda a psicologia que nos bate à porta todos os dias, porque ter a visão de fundo é muito importante, muito relevante para todas as decisões de investimento. E tipicamente, num contexto que tem um pano de fundo que é robusto, nada vai haver, com toda a certeza, como todos os anos há, eventos que nos vão deixar mais preocupados. Sejam as eleições americanas, sejam as guerras, sejam outros eventos que não estamos à espera, e que vão provocar aqui sempre alguma perturbação. Seja 2 ou 3 dados de inflação que afinal, dentro de uma tendência descendente, vieram um bocadinho piores do que esperado. Enfim, tudo isso é normal, não altera o pano de fundo, mas poderá criar perturbações de curto prazo. Os mercados têm uma tendência de fundo e de longo prazo. No curto prazo, as decisões muitas vezes são tomadas por emocionalidade. E é esse o tema que importa ter presente, porque tipicamente, ao longo, por exemplo, deste ano que passou, 2023, foi um ano fortíssimo, quer de ações, quer de obrigações, e portanto voltámos a ter aqui muito mais confiança. Houve períodos em que essa confiança não existiu e em que tivemos do lado ao contrário, com ansiedade, com medo, com pânico e quase deprimidos, como foi o caso, por exemplo, em pleno Covid. Lembro-me bem, ali em abril de 2020, os mercados a caírem todos os dias, não havia cura, estava tudo em casa, e no entanto foi das melhores oportunidades de compra de ativos de sempre. E a vacina só veio muitos meses a seguir, e esse é um tema relevante. Da mesma forma que há menos tempo, quando começou já há praticamente 2 anos a guerra entre a invasão da Rússia, da Ucrânia por parte da Rússia,
os mercados sofreram ali uma perturbação grande, tivemos ali uns largos meses com correções acentuadas, e agora temos os mercados a bater máximos outra vez. Isto para dar dois exemplos muito recentes, mas há muitos mais ao longo dos últimos anos, que nos fazem, no fundo, interpelam-nos desta lição que eu acho que é a máxima que deve presidir à escolha dos investimentos, que é devemos cumprir o prazo do investimento, fazer aportações regulares e esquecer o dia a dia, porque o longo prazo cura tudo e os mercados tendencialmente são positivos a largo prazo, e isso é talvez o aspecto mais relevante que importa ter presente, para depois não estarmos sempre a vender quando estamos mais deprimidos e olhar para o dia a dia da cotação, que tipicamente são os períodos onde devemos estar a comprar. E essa é talvez a máxima que traria aqui neste tópico das oportunidades, que são muitas, também este aspecto da metodologia e da psicologia com que se encaram os investimentos. Portanto, passando aqui para o terceiro tópico, que é o terceiro e último, que é como é que devemos, no fundo, tirar partido deste cenário, posicionar-nos para beneficiar do enquadramento que referiste, ou não? Certo. Portanto, o enquadramento que referi, Pedro, relativamente ao cenário atual de umas taxas de juros relativamente elevadas, que era um cenário que já não víamos há cerca de 15 anos, deverá levar os investidores, ou achamos que é aconselhável os investidores ou quem tenha poupanças a alargar o investimento em termos temporais dos seus investimentos, nomeadamente em obrigações. As obrigações, ou a dívida das empresas, ou a dívida dos Estados, como é obrigações de dívida pública, neste momento proporcionam rendimentos superiores à inflação, e este cenário de subida de taxas deverá levar, ou aconselhamos que seja interessante investir a prazos relativamente elevados nos seus investimentos para não haver aqui um risco de reinvestimento. Eu dou, por exemplo, um exemplo de um depósito a prazo. Se nós fizermos um depósito a prazo a 6 meses, com a probabilidade dos bancos centrais baixarem as taxas de juros, daqui a 6 meses teremos que renovar esse depósito a prazo e muito provavelmente deveremos fazer uma taxa de juros bastante inferior à que conseguimos no momento atual. Ao comprar obrigações ou fundos de obrigações com maturidades de 3, 4 anos, eu consigo fixar o meu rendimento nos próximos 3 aos 4 anos na casa dos 4, 5%, o que achamos que é um cenário relativamente interessante e com risco também bastante reduzido. Portanto, esta era a primeira mensagem, que era alargar ou investir a mais médio prazo, aproveitando os níveis de taxas de juros elevados que vivemos atualmente, para não haver aqui um risco de reinvestimento dos investimentos. O segundo tema, que continua a ser também dentro do mercado de obrigações, que é investir em obrigações de empresas. Como sabem, as empresas, ao contrário da dívida pública, que acaba por ser um ativo com risco reduzido, ou sem risco, como se costuma dizer, as obrigações de empresas de elevada qualidade, ou seja, aquelas que têm um rating investment grade superior a BBB-, acabam por proporcionar um rendimento adicional, que é o prémio de risco das obrigações, relativamente interessante face à taxa de juro sem risco. Achamos que as empresas atualmente, e ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na crise da Lehman ou na crise das dívidas dos países periféricos, as empresas acabam por estar menos bem capitalizadas, e os bancos também, do que estão atualmente. Com toda a regulamentação que houve nos últimos anos, quer as empresas, quer ao nível da banca, os rácios de capital e de solvabilidade são bastante mais saudáveis, o que consideramos que é um fator adicional para nos levar a gostar de obrigações de empresas. E o terceiro grande tema é aquele tema que é sempre verdade, não só no momento atual, mas também no passado, que é maximizar a diversificação dos investimentos. Não só dentro das obrigações, comprar obrigações de vários tipos, como obrigações da AIL, obrigações de dívida pública, obrigações de empresas, de dívida bancária, mas também dentro de outras classes de ativos, como seja as ações, diversificar as carteiras por uma série de classes de ativos, uma vez que o momento atual acaba por ser bastante interessante relativamente aos retornos potenciais que possamos ter no futuro próximo. Para materializar isto que estamos aqui a discutir, dar só uma nota breve, que é
o Banco Santander tem oferta para todos os prazos e perfis de risco, sendo que a grande diferença de hoje, como vimos hoje pela apresentação, para cenários dos últimos anos, portanto teríamos que recuar quase 10 anos, é que hoje temos uma oferta de rendimento muitíssimo vasta. Nos últimos 10 anos, pelo enquadramento que tivemos, taxa de juros não foi possível, mas hoje é, desde o simples depósito, a produtos estruturados, a produtos de obrigações, como vimos hoje, de maturidades mais curtas ou mais longas, todos eles têm hoje rentabilidades implícitas interessantes e que se esperam que venham a ser superiores à inflação. E depois temos os produtos com uma dose de ações maior ou menor, os chamados mistos, que são produtos, no fundo, perfilados, de gestão ativa e adequados ao perfil de cada investidor. Portanto, toda esta panóplia de produtos hoje é válida, com especial ênfase, obviamente, na componente e na oferta de rendimento, que é, de facto, a grande diferença do contexto de hoje e que nos abre aqui uma série de oportunidades. Portanto, este contexto abre aqui oportunidades para o aforrador. Nos últimos 10 anos foram oportunidades mais para o lado do credor. E é isso que eu julgo que importa ter presente. Antes de irmos aqui para as perguntas e respostas, o Q&A, que já começam a surgir uma série delas. Estamos aqui já dentro de algumas que já surgiram, temos aqui 3, e a primeira das quais prendia-se com ações. A pergunta que está aqui a surgir é se é válido ou não o investimento também no mercado acionista, tendo presente que, é o que diz a pergunta, se focou muito na componente de rendimento. Bom, essa resposta e essa pergunta é muitíssimo pertinente. Não se pretendia de todo em todo que esta mensagem de hoje fosse, no fundo, passar a mensagem de que só são válidos hoje ativos de rendimento, seja através de aplicações tradicionais, seja através de produtos de obrigações. Não, todos os produtos são válidos. O enquadramento que foi dito hoje é um enquadramento construtivo para todos os ativos, inclusivamente aqueles que têm maior risco, como é o caso das ações, tendo presente aquilo que foi referido. Taxas de juro a convergirem para níveis mais atrativos. A inflação relativamente num ambiente de inflação controlada. Crescimentos económicos mais baixos, mas positivos, que obviamente vão condicionar resultados das empresas mais fracos, mas ainda positivos. Portanto, todos esses argumentos que foram trazidos hoje validam a classe de ações e, portanto, temos aqui produtos também no Santander, quer 100% de ações, quer com percentagens distintas de ações e de obrigações. Portanto, tudo isso é válido. Era essa a nota que queria dar, para que fique inequívoco. As obrigações detalhámos mais por ser, no fundo, a novidade deste enquadramento. A segunda pergunta que sai aqui, e eu talvez colocasse aqui ao Nuno, é muito específica, mas é um dos eventos do ano, tem a ver com as eleições americanas. Em que medida é que as eleições americanas podem ou não condicionar todo este ambiente, Nuno? O som, Nuno? Peço desculpa, mas relativamente às eleições americanas, que acontecerão também noutras geografias, eu creio que cerca de 77 países do mundo este ano terão eleições, ou seja, cerca de 4 mil milhões de pessoas irão a votos este ano. Portanto, mas as eleições americanas, pelo peso que a economia americana tem em todo o mundo, acaba por ser um evento mais significativo que noutros países, como é o caso de Portugal, que também vamos ter eleições em março. Relativamente às eleições americanas, o cenário que se põe é o Trump poder ganhar. Há várias decisões políticas que deverá tomar, nomeadamente relativamente à aproximação à Rússia e à solução da guerra na Ucrânia. Há também a questão, como sabemos, o Trump tem uma política mais protecionista e provavelmente entrará ali em confronto económico
com a China para se deixar de produzir na Ásia para se produzir internamente. Portanto, tudo isto são questões que obviamente terão aqui um impacto volátil nos mercados financeiros. Agora o que sabemos, e o Trump já foi presidente, foi quando o Trump foi presidente os mercados subiram cerca de 10% ao ano. Ou seja, todas estas políticas de investimento e de protecionista à economia acaba por ser bom para os mercados financeiros. Mas obviamente que nos próximos 10 meses teremos aqui cenários de alguma volatilidade nos mercados financeiros, consoante as campanhas eleitorais que forem começarem a ser divulgadas. Não temos aqui espaço para mais duas perguntas. Eu guardo aqui a última, depois respondo, mas temos aqui uma penúltima que tem a ver com as possibilidades ou não de uma recessão. Como é que fez esse tema e pode ou não estar condicionado pela possibilidade das taxas terem de se manter mais elevadas por um período mais alongado no tempo? Certo. Não, é uma excelente pergunta porque e nós olhando para o nível das taxas de juros atualmente, a principal objetivo dos bancos centrais é controlar a inflação. Os bancos centrais apenas têm como objetivo controlar a inflação, esquecendo muitas vezes a questão do crescimento económico. O nível das taxas de juros manter-se mais elevada durante mais tempo do que se perspectiva atualmente será única e exclusivamente por uma razão, pelo nível de inflação se manter mais elevado também e não cair para a casa dos 2%, como se espera no final deste ano. E a inflação pode não cair para perto de 2% por várias razões, nomeadamente por estas questões todas geopolíticas que falámos no início, da guerra na Ucrânia, ou a guerra da Gaza, a disrupção dos canais marítimos, tudo isto poderá levar a um constrangimento económico que levará a um aumento do preço das matérias-primas, que se refletirá depois no preço final dos produtos aos consumidores. Portanto, taxas de juros elevadas mais tempo será se a inflação não conseguir ficar controlada. O cenário que nós acreditamos é no nível de inflação controlado, com os bancos centrais a diminuírem as taxas de juros para promoverem novamente um crescimento económico que se adivinha mais fraco este ano do que aquele que tivemos em 2023. E como última pergunta que surgiu também, tem a ver com o momento. Há aqui duas perguntas que cruzam mais ou menos o mesmo tema e que têm a ver com tem a ver simplesmente com o tema se eu devo investir já tudo, nomeadamente em produtos mistos ou de obrigações, ou esperar por um melhor momento. Isto porque, na pergunta, aquilo que referem é o ano de 2023 assistiu-se a uma recuperação forte, sobretudo no quarto trimestre, de ações e de obrigações, se não se deve esperar mais um bocadinho. Que é uma ótima pergunta. O timing de investimento é sempre algo que nos consome e que determina sempre a dimensão do nosso investimento. Aquilo que nós sugerimos é que diversifiquem ao longo do tempo. Tentar adivinhar o timing ideal é sempre muito difícil. Há bocado dei o exemplo do Covid, enfim, que foi um exemplo de um momento de investimento de facto extraordinário, mas que não se antecipava na altura. Mas há muitos outros, quer dizer, em plena guerra do Iraque, por exemplo, em 2003, foi um excelente momento de investimento. Depois da crise financeira, que parecia que o mundo acabava em 2000 depois que começou em 2008 com a Lehman e depois mais tarde com a crise das dívidas soberanas, foram momentos extraordinários. O momento depois da Grécia falir e de não pagar, um país da zona euro não pagou a sua dívida, foi um momento extraordinário para investir. Portanto, eu estou a dar alguns exemplos, e há muitos mais, de momentos extraordinários para investir que não eram antecipáveis. E, portanto, a única coisa que eu acho que é preciso reter é que é preciso ter aqui uma disciplina de determinar o montante que queremos poupar, o prazo e os objetivos. E depois determinar o período em que queremos entrar. E, portanto, se eu tenho hoje 100, talvez não pudesse os 100 todos a investir no dia a seguir, talvez investisse agora uma parte, 30, 40, outra parte daqui a uns 2, 3 meses, outra parte daqui a 6 meses, com um prazo de 3, 4 anos, mas diversificava ao longo do ano os momentos de entrada. É sempre uma boa política, faz sempre um alisamento do momento de entrada
e não estamos condicionados a um ponto específico, que obviamente a longo prazo dilui-se completamente, mas que com esta metodologia de ir entrando devagar, é sempre uma metodologia que é menos arriscada e que alisa de facto o momento de entrada. E portanto era essa aqui a última questão, para cumprirmos aqui os 30 minutos que nos tínhamos comprometido de webinar convosco, com os nossos clientes, que são tão importantes. É tão importante estarmos próximos e levarmos a informação especializada e daquilo que se está a passar, não esquecendo, obviamente, que todos e quaisquer produtos de investimento que nós comercializamos já têm por si uma gestão ativa. Já há profissionais que estão por trás a selecionar os ativos, a gerir de forma ativa. O que nós temos de fazer é escolher os instrumentos que são mais adequados para o nosso perfil, para o nosso horizonte temporal, porque depois a gestão ativa faz o resto e o tempo, tipicamente, potencia aqui uma remuneração superior às aplicações tradicionais, superior à inflação e que nos vai ajudar a cumprir os nossos objetivos, sejam de curto prazo, de curto, médio prazo, sejam de longo prazo, como é o caso da reforma. E, portanto, foi um gosto. Resta desejar aqui uma ótima tarde. Contem connosco, contem com todo o apoio da estrutura do Santander e proximamente vamos dando notícias. E vai estar tudo disponível, isso também é muito importante, esta conversa, este webinar, nos canais digitais. Muito obrigado, boa tarde.